Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Então hoje a gente vai fazer uma conversa aqui, né, sobre esta era em que estamos vivendo, a famosa Era de Ferro, Era de Kali Yuga. Kali Yuga, como todos sabem, é uma era onde as pessoas estão contaminadas pelos modos da paixão e da ignorância. Então essa ignorância, esse fato de ignorar a espiritualidade, a existência de Deus, o serviço ao divino, está assim tornando o nosso mundo cada vez mais caótico e escuro. E esse movimento para a consciência de Krishna, deixado aqui pela sua divina graça, Srila Prabhupada, ele está querendo elevar a consciência das pessoas para o modo da bondade material. Na verdade, esse movimento se destina a fazer com que todas as almas transcendam, né, os modos da natureza material, ou seja, os laços de energia inferior que estão prendendo a alma aqui a esse mundo. Para quem não sabe, existem 3 modos da natureza: ignorância, paixão e bondade, e esses modos nada mais são que diferentes arranjos energéticos que mantêm a alma propensas a desfrutar de alguma maneira da vida material, esquecendo-se assim de se render à suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. De modo que esse modo da bondade está sendo uma urgência para esse momento, nessa era de Kali Yuga, essa era, né, chamada Era de Ferro. Existe a Era de Bronze, de Prata e de Ouro. Então, se você for se situar atualmente dentro da sua busca, do seu entendimento, você vai ver que nós estamos vivendo em tempos de crise interna, né? Crise espiritual. E todos aqueles que realmente, nessa busca sincera a Deus, obtêm o conhecimento do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, do Chaitanya Charitamrita, nessas escrituras védicas superiores, e que se associam com pessoas avançadas espiritualmente, que são Vaishnavas puros, pessoas que estão sinceramente dedicando as suas vidas a Krishna e assim obtendo a realização desse conhecimento. Se nos aproximamos também de pessoas assim, obtemos o processo ou o conhecimento que vai nos dar essa oportunidade também de autorrealização ou de se aproximar de Deus e poder prestar um serviço de alma a esse Ser Supremo, que inclusive está habitando dentro do coração de toda entidade viva. Então Prabhupada veio a esse mundo material para tentar estabelecer pelo menos o modo da bondade material, para que através de nos situarmos nesse modo da bondade, pudéssemos então transcender
todos os modos, conforme nos indica o Senhor Krishna no Bhagavad Gita, né? Então nós estamos agora em corpos materiais, seja humanos, corpos de animais, insetos, peixes, semideuses, assim, vários corpos, e nessa forma humana devemos nos situar preferencialmente no modo de vida civilizada, ou seja, no modo da bondade, para que possamos obter, né, ou angariar os resultados positivos da compreensão espiritual e assim fazer todo um trabalho nessa vida de rendição a Deus e de comportamento espiritual, para que possamos, após a morte desse corpo, voltar ao nosso lar eterno, ao reino de Deus, né, conhecido como Vaikuntha Loka, onde Krishna habita, e também há várias expansões do Senhor nesse mundo que estão destinadas a receber a alma de acordo com o relacionamento que ela tem com Deus, né? Porque todos nós temos um relacionamento eterno com Krishna, com Deus ou com suas encarnações. E infelizmente, devido a esse modo da ignorância e da paixão que estão dominando totalmente em Kali Yuga, nós nos esquecemos de que somos servos eternos de Deus, de Krishna. Entende? Então esse modo da bondade que eu estou falando aqui, ele destina-se a estabelecer a regra do qual o Senhor Supremo vai manter a criação existindo. Essa regra significa que, como Krishna mantém todo o universo através de sua expansão Vishnu, assim também, pelo modo da bondade, vamos manter a nossa existência individual por meio do conhecimento de que devemos estar sempre rendidos a Krishna, a suprema personalidade de Deus. Portanto, agora, nessa Kali Yuga, onde estamos recebendo facilidades espirituais, esse é o momento oportuno para que nós aceitemos o refúgio de Krishna. Entende? Krishna diz no Bhagavatam que, apesar dessa era de Kali Yuga ser a era mais complicada em termos de absorção espiritual, por causa da ignorância, da escuridão, ao mesmo tempo, pela misericórdia de Deus, Ele próprio veio como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu e nos facilitou que nós pudéssemos ingressar nessa sociedade espiritual e eterna através de Bhakti Yoga e principalmente de cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Porque como Krishna é por natureza muito bondoso para as pessoas que estão num estágio superior de vida ou num sentimento sincero de evolução dentro desse mundo material, por causa dessa bondade, Krishna vai nos facilitar a inserção da nossa alma em serviço devocional com Ele. Porque em Kali Yuga, no Bhagavad Gita, Krishna diz que é tão raro, né? Samahatma Sudurlabha. Ele fala que é tão raro uma alma realmente se render a seus pés de lótus, que qualquer pessoa, mesmo que se aproxime dele com desejos materiais, ou para alcançar a liberação,
ou mesmo sem desejos materiais, ele vai dar assim atenção especial, né? É muito raro uma alma que realmente se rende a essa personalidade de Krishna, a esses pés de lótus que são assim almejados em todo o universo pelos santos e sábios, pelos semideuses, que têm um conhecimento assim muito superior. Então qualquer pessoa aqui nessa forma humana de vida que tenha um mínimo desejo, uma sincera atração por estar ocupada nesse serviço devocional, automaticamente ela é socorrida, resgatada por Krishna, que está dentro do seu coração. Entende? O desejo de Krishna é reciprocar amor com todas as almas espirituais, que são suas partes integrantes. Então, logo, uma parte integrante sinta internamente essa necessidade de devotar o seu amor a Deus, Krishna reciproca imediatamente. E aí começa a vida real dessa alma, e durante algumas encarnações, ou numa encarnação mesmo, tudo vai depender da misericórdia de Krishna. Após a morte, quando você perde esse corpo material, então Krishna ele te leva para o mundo espiritual. E lá no mundo espiritual tudo é feito de energia bem-aventurada, de consciência, conhecimento, existência plena. Então não devemos ficar presos aqui nesse mundo material de uma forma tão, rígida, fechada, porque esse mundo material aqui é só um pedacinho do mundo espiritual, assim como uma prisão dentro de uma sociedade, né? Os prisioneiros dentro de uma prisão não devem tentar ficar fazendo arranjos para viver dentro dessa prisão, mas sim que eles devem ter o desejo sincero de sair dessa prisão através de um comportamento ideal, conforme requer o diretor da prisão, para que ele tenha acesso a essa sociedade. É isso que devemos fazer. Mas como as pessoas estão no modo da ignorância, elas estão desejando ficar aqui dentro dessa prisão material, talvez até de uma forma inconsciente, porque elas não têm esse conhecimento da consciência de Krishna. Por isso Krishna diz que se o devoto realmente se rende a ele com amor e devoção, estuda as escrituras, canta o seu santo nome, e depois ele leva tudo isso para as pessoas que estão aqui aprisionadas em seus corpos materiais, nessa Kali Yuga, no modo da ignorância e da paixão. Então Krishna diz que quem faz isso é muito querido para ele. Na verdade, essa é a função servil mais estimada pelo Senhor Krishna. Krishna fica muito feliz quando uma alma, em vez de ficar muito orgulhosa com seu conhecimento espiritual, ou tentar assim solitariamente avançar em sua vida divina, ele faz esse sacrifício de levar esse conhecimento para todo o mundo material. É isso que o Senhor Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que é a forma que Krishna veio nessa Kali Yuga, está nos pedindo. Espalhem essa consciência de Krishna por todo o planeta. Não deixe ninguém ficar em ignorância. E durante a pregação, é claro, vão haver aborrecimentos, agressões ou qualquer coisa, mas o devoto ele é amigo de todos
e ele simplesmente está tentando passar esse conhecimento, e Krishna vai dar inteligência sobre como o devoto deve reagir às investidas de Maya ou da natureza material para tentar derrubá-lo de sua função especial de pregar a consciência de Krishna. Na verdade, Krishna ele vai estar sempre protegendo o devoto, né? Ele fala isso no Bhagavad Gita, né? Não temas, eu estou protegendo você. Então isso vai conceder a boa fortuna todas as pessoas nesse mundo material, para que haja harmonia e equilíbrio, devem simplesmente estar rendido a esse processo de Bhakti Yoga, onde cada pessoa individualmente adora o Senhor Krishna de acordo com a sua natureza e com o seu trabalho específico, tentando satisfazê-lo, e daí tudo ficará perfeito. É isso que Krishna explica no Bhagavad Gita, quando ele fala que a sociedade ideal é aquela que ele estipulou na divisão de Varnas e Ashramas, divisão social e espiritual, cada um fazendo o seu papel, sem complicações, adorando a Krishna, e todo mundo em nível de amizade, compartilhando as informações, as instruções sobre Krishna, estudando seus passatempos, adorando os pés de lótus do Senhor, assim todo mundo feliz, fazer dessa Kali Yuga uma Satya Yuga, fazer dessa era de ferro uma era de ouro, todo mundo vivendo em paz, de acordo com suas diferenças individuais, e seguindo o caminho real da existência, né? Era de ouro, o movimento da consciência de Krishna, nada mais é do que a influência de Deus durante 10.000 anos para se formar uma idade de ouro dentro dessa idade de ferro. Entende? Luz para a escuridão. E os devotos de Krishna que levam essa iluminação, né, para todas as pessoas, independente delas rejeitarem esse conhecimento ou não. Às vezes as pessoas rejeitam o conhecimento porque são imaturos espiritualmente. Assim como uma criança, quando você fala coisas de adulto para essas crianças, elas rejeitam porque não estão maduras o suficiente para ter compreensão do que você está falando. Por isso que há meios meios propostos por Krishna no Bhagavad Gita, tipo, inicialmente fazer cerimônias ritualísticas, onde a pessoa vai se purificando de seus desejos materiais para ir atingir uma plataforma superior. Então, como eu estava falando aqui, o mundo material ele é conduzido pelos 3 modos da natureza, né? Sattva Guna, Rajoguna e Tamoguna. O modo da bondade, Sattva, o modo da paixão, Raja, e o modo da ignorância, Tamoguna. Natureza, o mundo material nada mais é do que uma interação dessas 3 energias que são controladas por Brahma, Vishnu e Shiva, para quem tem conhecimento védico, conhecimento, né, indiano, entre aspas, entende que existem esses 3 controladores supremos que estão conduzindo o mundo material através desses 3 modos da natureza, ou seja, criação, manutenção e destruição, ou transformação, ou transmutação. Através de Rajoguna, ou modo da paixão, todas as coisas materiais são criadas. Através de Sattva Guna, o modo da bondade, todas as coisas materiais
elas são devidamente mantidas. E através de Tamoguna, o modo da escuridão, o modo da ignorância, quando a criação está em situação avariada, tudo é destruído. Então tem essa questão que toda essa manifestação cósmica, essa prisão, como eu falei, ela é criada por Deus, mantida por um tempo, e quando essa prisão está caótica, ela também é destruída. Ou pelos ciclos do tempo, ela tem destruições sucessivas para haver uma renovação dessa energia, onde as almas entram de novo, até um dia elas tomarem a decisão de que viver na prisão não vale a pena e que eles devem ir para a sociedade livre do mundo espiritual, onde tudo é pleno de felicidade, de amor, de alegria, de êxtases. Então a Bhakti Yoga é uma ciência muito rica, uma ciência que todos deveriam se aproximar imediatamente nesta Kali Yuga, que é uma era de total incerteza, uma era onde há perigo a cada passo, e se aproximar logo de Deus, parar de ficar acomodado no gozo dos sentidos, que não tem fim e que só causam frustração. Então temos que entender essa situação de Kali Yuga, porque é isso que você tem que fazer. Nós estamos passando por essa era, e se você não entender essa era de ferro, a problemática desse ciclo de existência no qual estamos agora, que vai tender a piorar, mas que está sendo salva por causa desses 10 mil anos que estão estabelecidos aí pelo Sr. Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna, para nos dar essa oportunidade a mais de tentarmos tomar as boas decisões. Se nós não fizermos isso, a tendência vai ser que a gente vai se degradar depois, conforme é o plano dessa Kali Yuga. É natural. Kali Yuga significa o lixo da humanidade. Ela está aqui em Kali Yuga sob o efeito da ignorância, mas ao mesmo tempo a misericórdia de Deus é mais poderosa para Kali Yuga, né? Logo antes do começo de Kali Yuga, no fim de Dwapara Yuga, o Senhor Krishna apareceu, né, e deixou para nós as suas instruções sob a forma do Bhagavad Gita. Isso aconteceu há 5.000 anos atrás. Então a era de Kali Yuga, ela tem 432 mil anos, já se passaram 5.000, e agora Krishna está dando uma oportunidade durante 10 mil anos, a partir de, começou há 500 anos atrás, para que a gente possa voltar para Ele, para o mundo espiritual de uma forma muito fácil, ou podemos também escolher ficar aqui nessa prisão sofrendo pelo tempo que quisermos. Então Krishna, ele vem, né, ele aparece, né, porque Krishna não nasce, Deus não nasce, ele aparece pela potência interna dele e deixa as suas instruções sob a forma do Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita é a canção do Supremo. Onde o que ele faz nesse Bhagavad Gita? Ele está pedindo que todas as entidades vivas se rendam a ele, né? Rendam-se a Krishna, a Deus, porque se você não se rende a Deus, você vai se render a quê? Ao seu falso ego, vai se render à ilusão, vai se render à sua mente, à sua inteligência mesquinha, que inventa 1000 histórias para não se aproximar de Deus. Você tem que se render a Krishna. Imagina, Krishna está vindo aqui nessa Kali Yuga pessoalmente, né,
sob a forma de Chaitanya Mahaprabhu, para nos ensinar como que a gente deve seguir as instruções do Bhagavad Gita e do Bhagavatam, ou como a gente deve cantar o santo nome de Deus, para voltar para o mundo espiritual. Você quer mais assim, misericórdia, mais bondade do que isso? Deus vindo pessoalmente para nos ensinar a como se render a Ele. Então Krishna vem e aparece no final da Dwapara Yuga, que é a era anterior a Kali, e prega o Bhagavad Gita. E depois, quando ele vê que as pessoas em Kali Yuga assim, são tão caídas, estão tão fechadas em si mesmos, vivendo uma vida de sofrimento, dentro dos modos da paixão e da ignorância, ele vem de novo como Chaitanya Mahaprabhu, com esse sentimento de Srimati Radharani, trazendo assim o serviço devocional para todo mundo, assim, de uma forma liberada. E ele fala, né, cantem o santo nome e sigam o meu exemplo, que vocês vão se libertar dessa prisão que está fazendo todo mundo viver nesse sentimento horrível, né, que fazem até as pessoas se suicidarem, de tanta negatividade, medo, insegurança. Então o Krishna, ele é muito bom, ele é muito misericordioso. Nós não estamos entendendo o que é essa bondade suprema. E Krishna no coração, ele simplesmente está falando: se você se aproxima de mim, sim, imediatamente eu vou ficar muito feliz, porque você ouviu, até que enfim você ouviu o que eu estou pedindo eternamente a vocês que estão aí nesse mundo material, que é simples: rendam-se a mim e não vai ter dificuldade, não tem todo esse problema, é uma coisa simples. Bhakti Yoga significa amor a Deus. Quando você ama alguém, você faz tudo de bom para deixar essa pessoa feliz. Imagina o amor de Deus, esse amor infinito, aliás, incalculável, inconcebível. Esse amor que Deus tem por você é algo assim fantástico, mas você está ignorando. E com seu amor assim pequeno, você está amando essas coisas desse mundo material que não tem nada a ver. Entende? Não tem nada a ver com a alma. E Krishna veio, deixou o Bhagavad Gita, depois ele nos ensinou, né, sobre como devemos ser exemplares, representantes desse Bhagavad Gita em comportamento. Mas desde que essa Kali Yuga passa a existir, as pessoas praticamente elas têm sido incapazes de se render aos pés de lótus de Krishna. Isso é muito estranho e ao mesmo tempo compreensível, porque sob o modo da paixão e da ignorância, nós não estamos purificados para entender Krishna ou desenvolver essa determinação, essa curiosidade em nos aproximar a Ele. Tão potente é essa energia ilusória. De modo que nós temos que nos render a Krishna e nos purificarmos. Através dessa purificação, você se situa no modo da bondade e uma purificação maior, você transcende esses modos e aí você vai entrar em contato real com Krishna dentro do seu coração, vai entrar em contato real com os devotos avançados, com os gurus, com os mestres espirituais, com todos os seres desse universo que estão vibrando essa energia espiritual em grau máximo, que já estão assim liberados nesse mundo material e prontos para voltar para o mundo espiritual. Isso vai acontecer. Krishna vai fazer o arranjo para que você possa se associar com essa possibilidade maior de você não cair em Maya, porque Krishna está controlando a ilusão. Não é que Krishna está querendo que você caia ou que ele fica provando sua força espiritual, né?
Você que tem que se provar para você mesmo que você quer Krishna. Então logo você vibre essa força espiritual maravilhosa dentro do seu coração, que é você, essencialmente. Então Maya não vai entrar. Não há porquê. Krishna quer que você volte para o mundo espiritual. A não ser que você não seja sincero, esteja fazendo um jogo de interesse com Deus. Então assim, Maya atua. Mas o devoto puro, a pessoa que está desenvolvendo pureza, ela se torna um centro irradiador de vida espiritual. E Krishna diz que ele se torna um mestre espiritual que ele pode, inclusive, dar Krishna para outras pessoas. Esse é o poder de um devoto puro. Então as pessoas têm que parar com essa sua incapacidade de se sentir incapazes, né, de se render a Deus, e entender que se render a Deus é a posição natural da alma. E quando você se rende aos pés de lótus de Krishna, você vai alcançar a purificação completa, porque Krishna é o máximo do máximo. Tudo, todas as existências espirituais e materiais, tudo está dentro de Krishna. E Krishna está presente em tudo. Quando você se rende aos pés de lótus de Krishna, ali é o refúgio de todas as existências, de todos os seres. Nós não podemos compreender esses pés de lótus de Krishna inicialmente, mas se você fica sempre reverencialmente vivendo em relação a esses pés, ou cantando o nome de Deus, então você vai se purificar e Krishna vai se revelar. Então é isso que Krishna diz no Bhagavad Gita. Ele diz: Sarva Dharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vraja Aham Tuam Sarva Papebhyo Mokshame Mashukaha. Não temas, Mashukaha. Krishna está falando: abandona tudo aquilo que não tem nada a ver comigo. Porque se você está falando de Deus, mas você não sabe quem é Deus e nem se rende a Deus, e você pensa que você está praticando alguma religião, sem ter essa concepção real de Krishna como uma pessoa, então não adianta nada, é inútil. Então Krishna está falando: abandona todas essas variedades de religião, de deveres, onde você não pode compreender que eu sou Deus, como eu estou me revelando no Bhagavad Gita. Você simplesmente deve, Krishna fala, você simplesmente deve abandonar tudo aquilo que não tem relação comigo e se render a mim, que sou Deus. Quem não pode entender isso? O próprio Deus vem, fala, mas as pessoas são tão obtusas, ou rebeldes, ou teimosas, que não aceitam se render aos pés de lótus de Krishna. Absurdo isso. E Deus está falando: se você fizer isso, Aham Tuam Sarva Papebhyo, eu vou te libertar de tudo aquilo que está atrapalhando o seu caminho espiritual. Eu vou tirar todas as reações pecaminosas, tudo aquilo que está fazendo você ficar preso à matéria. E depois Deus diz: Machucar, não temas, porque eu sou Deus e eu estou falando isso e eu faço o que eu quiser. E a partir do momento que eu fiz essa promessa, que eu vou te libertar do pecado, das suas tendências a se meter com os modos da natureza material, como Krishna está prometendo, você tem que ter certeza absoluta disso, porque senão, para que você vai se render a Deus? Tem que se render com essa convicção de que quando eu me rendo a Ele, abandonando tudo aquilo que não me serve espiritualmente, eu vou estar conforme o desejo de Deus e Ele vai cuidar pessoalmente de mim, me dando todas as instruções, inteligência, iluminação, autorrealização, e aí eu vou voltar para o mundo espiritual, porque é isso que todos nós temos que fazer. O que adianta você ficar dentro da prisão e alguém fala assim: se você se render a um comportamento X, você sai da prisão.
Mas se você ficar rebelde, eu não aceito, eu quero criar a minha própria lei aqui dentro da cadeia que eu vivo, então você vai entrar em conflito com todo mundo e no final você vai ser morto. Vai acontecer coisa ruim com você dentro dessa prisão. E é isso, é muito simples. Portanto, logo que alguém se rende aos pés de lótus de Krishna, a pessoa liberta-se de toda a contaminação. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele deixou essas simples instruções, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana, que limpa do coração toda a poeira acumulada durante anos e anos, né, de prisão aqui nesse mundo material. Essa poeira é a contaminação. E Krishna fala que se você canta o santo nome dele nessa Kali Yuga, conforme ele nos instruiu na forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu, nosso coração é limpo. E aí quando o seu coração é limpo, aí sim você vai saber por que você está se rendendo realmente a Deus. Você vai compreender a sua natureza interna como alma, vai compreender o Bhagavad Gita, vai compreender tudo e vai se libertar. Tem que tirar essa contaminação. E para tirar essa contaminação, tem que cantar o santo nome de Deus. Em Kali Yuga. Com essa rendição aos pés do Senhor. Porque essa Kali Yuga é cheia de contaminação. É muito contaminada essa era de ferro em que nós estamos. Aqui todo mundo já está esquecendo de Deus. Ou como disse lá Prabhupada, todo mundo quer matar Deus, né? Que ele é uma persona não grata, porque em Kali Yuga todo mundo só quer gozo dos sentidos. Então logo entre a presença de Deus, as regras e regulações, né, os princípios reguladores, assim, as pessoas ficam muito incomodadas, porque isso significa parar o gozo dos sentidos. E as pessoas só estão interessadas, né, em sexo, em drogas, em churrasco, e jogos de azar, que são os 4 princípios que devemos evitar caso queiramos nos purificar e sair dessa contaminação louca de Kali Yuga. Essa era de Kali é repleta de incontáveis defeitos. Só tem defeito aqui. Não adianta você tentar se ajustar aos defeitos da era. Você tem que entender que como alma você tem todas as qualidades de Deus, dos semideuses. Então logo você se purifique, realmente se renda a Krishna com fé e devoção e serviço devocional, essas qualidades vão se manifestar naturalmente na sua alma e você vai ficar acima desses defeitos. Porque se você não faz isso e você fica em contato com a energia ilusória ou de Kali Yuga, todos esses defeitos, né, por atração, por semelhança, vão se manifestar na sua vida. E como é que você vai se aproximar de Krishna todo contaminado, todo defeituoso, e fazer exigências a Deus? Então, para ter essa humildade, essa submissão a Deus, mesmo com todos os seus defeitos, você se rende, aceita o processo, canta o santo nome, se associa com devotos elevados, lê as instruções de Deus com bom coração, e daí os seus defeitos vão sendo dissolvidos por meio da manifestação das qualidades da alma. O problema todo é que a pessoa não tem incentivo interno, ela não tem motivação para adotar a consciência divina, porque esses defeitos eles são tão poderosos, né? Inclusive a luxúria, conforme diz o Senhor Krishna no Bhagavad Gita, a luxúria, a cobiça e a ira, que são os portões que levam ao inferno da alma. Inferno da alma significa uma vida sem consciência divina. Eles são tão fortes que você acaba sendo dominado e vidas em vários corpos materiais você está sujeito em qualquer espécie de vida ficar dotado desses defeitos, assim, pode-se dizer assim, quase que eternamente.
Então, quando aparece um devoto puro, ou quando o próprio Krishna aparece, assim, você tem que tomar isso como uma oportunidade única e agarrar com todas as forças a instrução desses seres que estão dotados de luz, como Srila Prabhupada, ou como mesmo Krishna, e seguir fortemente nesse caminho para sair desse mundo material. A questão não é sair do mundo material, a questão é você entrar no mundo espiritual. Então, logo você entra no mundo espiritual, em consciência, mesmo encarnado aqui nesse mundo material, esse mundo material passa a ser um mundo onde divinizado, onde você consegue ver Krishna em tudo. Então, para o devoto puro, não faz diferença ele está no mundo espiritual ou no mundo material, porque a consciência dele é divina e ele vê tudo como Krishna. Ele vê Krishna em tudo, vê tudo em Krishna e sabe que Krishna existe à parte como a suprema personalidade de Deus, e ele estabelece relações de amor, de bhakti com esse Ser Supremo em níveis cada vez maiores de amor, e passa a atuar como um servo de luz aqui nesse mundo material, instruindo as pessoas a adotarem também essa postura de rendição a Krishna. Todo o Bhagavad Gita é Krishna ensinando a como se render a Krishna. Sarva Dharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vraja. Abandona tudo e se renda a mim, diz Krishna. E Chaitanya Mahaprabhu, ele vem, Krishna dando exemplo de como você deve se render a Krishna. De modo que tudo se resume, renda-se a Krishna e saia dessa prisão material, porque você está dando bobeira, já que esse conhecimento está aí na sua mão, né? Ou na sua mente. Né? Então, Kali Yuga é isso, é um oceano de defeitos. Mas, como eu estava falando, há uma chance, há uma oportunidade. Kirtana eva Krishnasya Muktasanga Paramvraji. Pelo simples fato da pessoa cantar esse mantra Hare Krishna, todos, sem exceção, eles podem livrar-se da contaminação de Kali Yuga. E em seu corpo espiritual original, essas pessoas vão poder retornar ao lar, retornar ao Supremo. Esta é a oportunidade existente em Kali Yuga. Por isso, qualquer nível de devoção que você tenha por Deus, seja o mais caído até o mais renunciado, né? Qualquer nível que você esteja, não deixe de cantar esse santo nome, porque esse santo nome é o processo de limpeza, de purificação que está acima de qualquer recomendação. Santo nome de Krishna é Krishna presente diretamente através da vibração sonora. Isso é maravilhoso, né? Krishna presente nesse mundo. Você não precisa ficar especulando o que é o santo nome, nem ficar com esse sentido interesseiro de que se você cantar o mantra Hare Krishna você vai ter benefícios materiais. Não, o santo nome é Krishna te purificando, limpando as contaminações de Kali Yuga e te dando essa posição onde você vai estar assim totalmente feliz internamente. O seu corpo espiritual vai se manifestar. E daí você vai entender qual a sua relação com Krishna. E essa relação depois continua no mundo espiritual, depois que você abandona esse corpo material. Entende? Então, ao aparecer, né, Krishna, ele está dando suas ordens. E ao reaparecer como um devoto na forma de Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna, ele está nos mostrando o caminho que devemos percorrer para cruzarmos esse oceano de Kali Yuga. E esse caminho é o movimento Hare Krishna, não é uma questão de religião. Tanto que fala, é o movimento divino
nesse universo, nesse planeta. Você tem que se movimentar, você tem que ter atividade, você tem que estar indo para algum lugar na sua vida. E esse caminho que te leva para Deus é o movimento Hare Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, ao aparecer aqui em Kali Yuga, ele introduziu a era do movimento de Sankirtana. Por isso diz, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Sankirtana quer dizer glorificar. É em congregação, várias pessoas reunidas, falando sobre Krishna, cantando o nome de Krishna, assim, espiritualizando todo mundo, uma associação verdadeiramente real e espiritual. Então Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna, ele veio falar isso. Juntem-se e falem de mim, dos meus passatempos. Comentem o Bhagavatam, discutam as instruções do Bhagavad Gita dentro da percepção de uma alma autorrealizada. E essa era que a gente está vivendo, como eu tinha falado, vai durar 10.000 anos. E isso significa que pelo simples fato da gente aceitar esse movimento de Sankirtana e cantar com devoção e sinceridade o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, as almas caídas que vivem nessa Kali Yuga, elas vão se libertar. Entende? Vão se libertar. Não há como, porque o próprio Krishna veio nos ensinar esse processo. Você não pode ter nenhuma dúvida. No começo, mesmo que você cante ofensivamente esse mantra Hare Krishna, ou não sentindo nada internamente, com essa prática você vai se purificar e vai conseguir perceber a presença de Deus. E quando você vai canta mais e mais ainda, dentro dessa purificação progressiva, você vai começar a sentir o amor por Deus. Chaitanya Mahaprabhu, ele está avisando que através do cantar desse Mahamantra Hare Krishna, que é o próprio Krishna presente na vibração sonora, o amor da alma por Deus desperte. Não há nada mais superior do que isso, né? Como diz Chaitanya Mahaprabhu, é o néctar pelo qual nós sempre ansiamos, amar a Deus. Então logo a alma ame a Deus, ela não vai sentir necessidade de nada material, ou mental, ou intelectual, nada. Esse amor é o que a alma tem que sentir por Deus, simplesmente isso, naturalmente isso. Amar a Deus é tudo, é o padrão de felicidade máximo e supremo. Então liberdade, né? Conhece a verdade e a verdade vai te libertar. E a verdade é Krishna. Então logo se você se aproxime de Krishna, a contaminação acaba e você se liberta e se torna o que você sempre foi, o que você é, uma alma e um servo eterno, amoroso de Krishna, né? Então depois da guerra de Kurukshetra, agora a gente está falando aqui sobre questão do tempo, na qual foi preferido o Bhagavad Gita, Kali Yuga vai continuar por 432.000 anos, dos quais apenas 5.000 anos se passaram. Então restam 427.000 anos. Pode ficar tranquilo que o mundo não vai acabar em 2012. O que está acontecendo agora é uma transição planetária, onde certos paradigmas sociais, políticos, econômicos vão mudar, e para isso vai haver realmente conflitos, algumas coisas vão acontecer, mas o mundo não vai acabar, e Krishna vai colocar cada pessoa no lugar certo, na hora certa, de acordo com o desejo e a vontade dele. Não fiquem temendo a morte, nada, porque a alma é eterna. E você vai estar no lugar certo se você estiver rendido a Krishna. Se ele quiser te levar desse mundo, ele leva. E se ele quiser que você continue como um polo expansor de sua filosofia, ele vai te botar no lugar aqui também, nesse planeta Terra. Então, desses 427.000 anos que restam de Kali Yuga,
Os 10.000 anos do movimento de Sankirtana, inaugurado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, há 500 anos, oferecem a nós que somos almas degradadas de Kali Yuga, a oportunidade, né, de adotarem esse movimento da consciência de Krishna. Também a oportunidade de cantar o mantra Hare Krishna, ou seja, adotar esse processo que é muito simples. Então nós vamos nos libertar das garras da existência material e retornar ao lar, retornar ao Supremo. Pronto, está resumido a história da alma, concisamente, do que você deve fazer. Volte para o mundo espiritual, seja feliz, ou se estabeleça aqui agora, enquanto nesse mundo material, com consciência espiritual, e seja feliz. Abandona essas dualidades, né? Transcende os modos da natureza material, seja feliz, rendido a Krishna, deixa que Krishna controle a sua vida. Não precisa se esforçar que nem um louco para manter esse corpo material, porque Krishna, ele diz que já está mantendo tudo. É ignorância você pensar que seu esforço é que está fazendo você se manter nesse mundo. Krishna é Vishnu. Vishnu é o responsável pelo modo da bondade, que está mantendo tudo aqui nesse mundo material, desde a formiga até o Senhor Brahma, que é o Criador, a alma, né, potencializada por Krishna para criar esse mundo material. Você se renda, para de ficar pensando, é muito simples assim, né? Adote esse movimento divino que Chaitanya Mahaprabhu trouxe, canta o Mahamantra, pronto. E daí você vai começar naturalmente a entender o que é isso tudo, né? Porque as pessoas nessa era não estão muito interessadas em filosofia, mas se ela começa a entrar em contato com Krishna, naturalmente esse conhecimento se revela. Ou então se associa com pessoas que gostam de falar filosofia e aprenda com elas, mas nada de preguiça, porque o tempo está passando e a morte ela pode acontecer a qualquer momento. Cantar esse Mahamantra Hare Krishna é muito potente, né? Sempre foi potente. Esse mantra ele sempre existiu, é eterno. Esse mantra é Krishna. Então, é assim que acontece. Cantar o nome de Krishna. A gente pode ver que no Bhagavatam, quando Shukadeva Goswami instruía Maharaj Parikshit sobre a vida espiritual, ele enfatizou esse canto do mantra Hare Krishna. Às vezes as pessoas podem perguntar, mas quem é que está dizendo que esse mantra, onde está isso, onde está escrito? Então no Bhagavatam, lá no canto 12, depois que Krishna fala sobre as qualidades negativas de Kali Yuga, ele vai dar a solução. Então no Bhagavatam 12, 351, Shukadeva Goswami diz a Maharaj Parikshit: Kaler dosha nidirajan astihi eko mahanguna kirtana eva krishnaya mukta sanga param vraja. Meu querido rei, embora Kali Yuga seja cheia de falhas, mesmo assim há uma boa qualidade nesta era. Basta cantar o Mahamantra Hare Krishna para que a pessoa consiga livrar-se do cativeiro e ser promovida ao reino transcendental. Por isso que eu separei aqui esse verso, porque Shukadeva Goswami, ele nada mais é do que uma autoridade máxima nesse mundo material para falar sobre Krishna. É um guru, um mestre espiritual fidedigno, com todas as qualidades
E ele está ensinando a Maharaj Parikshit, na verdade, esse diálogo que resume todo o conteúdo do Srimad Bhagavatam, é o que é mais elevado em conhecimento aqui dentro desse mundo material. Bhagavatam ele é Krishna, ele é espiritual. O Bhagavatam é a expansão do Bhagavad Gita, pode-se dizer assim. Se você estuda o Bhagavatam, você vai entender assim, o que é estar rendido a Krishna, conforme ele nos pede, né? Deus nos pede para no Bhagavad Gita fazer. Então, embora essa Kali Yuga seja cheia de falhas, apesar de a gente ver qualquer defeito e talvez até duvidar, né? Ver uma impossibilidade de avançar espiritualmente aqui, ou de que tudo talvez seja utópico, né? Uma pregação espiritual hoje parece que é algo assim, sem sentido, do jeito que está a vida hoje. Então, mesmo assim, Shukadeva Goswami está falando que há uma boa qualidade, só que essa boa qualidade supera todas as más qualidades ou defeitos. Que se você canta o mantra Hare Krishna, você se livra desse cativeiro e é promovido ao reino transcendental. Simples assim. Aqueles que receberam essa incumbência de espalhar o Mahamantra Hare Krishna, com essa plena consciência de Krishna, devem aproveitar, né, essa oportunidade e ensinar as pessoas esse processo, através do qual as outras pessoas podem muito facilmente se livrar das garras da existência material. Então, logo você começa a cantar e começa a ter realização de Krishna, e entende, né, porque Krishna vai te dar inteligência para entender todas essas coisas espirituais, você deve participar dessa oportunidade que Krishna está te dando de aprender e também ensinar as pessoas esse processo, né? Então, o nosso dever como almas com conhecimento, com realização, é seguir as instruções de Sri Chaitanya Mahaprabhu e com muita sinceridade pregar em todo mundo esse movimento da consciência de Krishna, porque essa obra, esse movimento é a coisa mais útil para o bem-estar e para a paz e prosperidade da sociedade humana. Tudo que a sociedade humana está precisando, principalmente agora em Kali Yuga, é se inserir dentro desse movimento divino que o próprio Krishna trouxe na forma de Chaitanya Mahaprabhu. Todo mundo cantando Mahamantra Hare Krishna, né, seria a perfeição. Todo mundo seguindo, né, os deveres de suas tendências naturais e tentando satisfazer a Deus. Isso é a perfeição. Isso é Satya Yuga, a era de ouro, dentro da era de ferro, que é uma era caótica, onde ninguém serve a Deus, ninguém quer saber de Deus, ninguém quer saber de nenhum processo espiritual, ou se sabe assim, levado nas coxas, ou a pessoa está fazendo as coisas mais por interesse mesmo, pessoal, e não tem aquela espontaneidade por Deus. Então, esse movimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é o que a gente segue atualmente, que é considerado a obra, né, mais útil para o bem-estar e para a paz e prosperidade dessa sociedade humana atual, consiste simplesmente em que você vai divulgar o Krishna Sankirtana. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu simplesmente pediu a Nityananda Prabhu, que era uma expansão dele, né, o que é a expansão que representa a energia do Guru ou dos mestres espirituais, que Nityananda Prabhu fosse assim, pregar o santo nome em todos os lugares, de porta em porta. Por isso que é dito na primeira instrução de Chaitanya Mahaprabhu, Param Vidyate Sri Krishna Sankirtana, todas as glórias do Sri Krishna Sankirtana. Por que esse santo nome é tão glorioso? Então isso foi explicado por Chaitanya Mahaprabhu, Seto Darpana Marjana, porque você cantando o mantra Hare Krishna, você vai limpar
o seu coração, que está contaminado com tanta sujeira, há tantos e tantos nascimentos aqui na prisão desse mundo material. De modo que, como eu estava falando no começo dessa exposição, toda a dificuldade é que nesta era de Kali não há sattva guna, né? As pessoas, não há o modo da bondade, aqui tudo é modo da ignorância e paixão, e não há nenhuma limpeza do coração, e por causa disso as pessoas estão cometendo esse erro crasso de se identificarem com seus corpos. Todo o problema da contaminação do coração é que a alma se esquece de si mesma e se identifica com o seu corpo. Isso é modo da ignorância. E através do seu corpo ela se expande em satisfazer os seus sentidos. Isso é o modo da paixão. E daí ninguém busca Deus, porque você está em ignorância, né? Você pode até pensar em querer ser Deus, assim, mas isso é outra maia. Então você tem que chegar no modo do conhecimento, o modo da bondade. É isso que o movimento Hare Krishna está tentando fazer para as pessoas se situarem dentro de um conhecimento para depois transcender, né? Esse modo da bondade significa a posição de brahmanas, né? Prabhupada falava que estava faltando brahmanas no mundo material, pessoas que têm esse conhecimento sobre Deus e que possam, né, aconselhar como sacerdotes as pessoas de Kali Yuga. Então até mesmo assim, né, grandes pessoas que parece que têm muito conhecimento nesse mundo material, filósofos e cientistas, né, que detêm assim a performance máxima de sabedoria dentro daquilo que se chama o mundo material, né, que a gente está lidando no dia a dia, estão todos vivendo sob essa impressão de que eles são os seus corpos. Como que uma pessoa dessa vai falar de filosofia espiritual se ela vive numa grande ilusão? Naturalmente a sua filosofia vai ser outra ilusão, né? Então as pessoas todas, independente de sua designação, da sua fama nesse mundo material, estão sob esse conceito de vida corpórea. Em toda parte encontramos esse mesmo equívoco. De modo que, para não se expandir muito em nosso assunto, eu gostaria que todos vocês refletissem que Deus, ele nos trouxe uma oportunidade maravilhosa, que é esse movimento que libera a alma, que faz que a gente tome consciência de quem eu sou, o que eu estou fazendo nesse mundo, quem é Deus, o que eu devo fazer em relação a este mundo, em relação a Deus, o que é o tempo, o que é a morte, o que é a vida. Assim. Esse movimento ele vem trazer todas essas informações para que você se situe e daí, né, você se rende a Krishna e sua vida vai se deslanchar assim, para o sucesso. Ou você se rende a Krishna e daí também tudo te é revelado internamente, ou também por meio de um mestre espiritual que representa Krishna. Então todas essas coisas vão ser faladas para você, dentro daquilo que você queira realmente, seja curioso em saber, e também vai ter esse sentimento de realização, de despertar o seu amor, se você seguir o processo de cantar o mantra Hare Krishna. Tudo muito facilitado para as pessoas de Kali Yuga. Então eu deixo aqui essa reflexão e espero que vocês realmente adotem essa posição de alma e de amor a Deus, que vocês possam receber esse néctar pelo qual você mesmo está ansiando há tantas bilhões e bilhões de vidas, em tantas, né, preso em tantas espécies de vida diferentes, em vários planetas, em vários universos. Então todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna, por ter se rendido aos pés de lótus de Krishna, e que está tão bonosamente pregando a mensagem de Sri Chaitanya Deva, o movimento Sankirtana.
e liberando todas as pessoas, né, do niilismo, do vazioísmo e do impersonalismo, né? Então, todas as glórias a Srila Prabhupada, a todos os devotos que estão seguindo a linha desses devotos autorizados. Todas as glórias a Sri Krishna Chaitanya Nityananda Dvaita Gadadhara Srivasa, que é Krishna bondosamente trazendo a sua misericórdia para nós. Todas as glórias a Sri Sri Radha Krishna, a perfeição em entendimento espiritual, a fonte, a origem de tudo, a causa de todas as causas. Todas as glórias aos devotos reunidos que em Sankirtana estão ajudando a humanidade a tomar essa consciência espiritual e evoluir rumo ao destino supremo, a morada de Deus, né? Krishna Loka, Goloka Vrindavana e Vaikuntha Loka. Obrigado pela atenção. Haribol, Hare Krishna.